Então a gente vai estar vendo nesses próximos 3 domingos, nós vamos estar vendo evangelismo, a importância do evangelismo, batismo nas águas e ceia. Eles andam tudo ligado um ao outro. Então isso que a gente vai estar vendo nesses próximos 3 domingos. O título dessa minissérie, 3 ordenanças essenciais do Senhor Jesus para a sua igreja. E hoje é o evangelismo. É um assunto interessante, que é tão básico o evangelismo, uma coisa tão básica, mas que tem perdido o sentido ultimamente. Tem perdido o sentido. Você vê as pessoas evangelizando, mas não sabem por que elas estão querendo evangelizar as pessoas. Eu defini evangelismo da seguinte forma: é a ação de falar, pregar e viver o evangelho de Jesus Cristo com o propósito que o Senhor Deus seja glorificado e outras pessoas sejam salvas para a glória de Deus. Isso seria a definição de evangelismo. É você viver, você falar, você pregar o evangelho de tal forma que Deus é glorificado e outras pessoas são salvas para a glória de Deus. Isso é evangelismo. Tem virou marketing hoje em dia. Você vê o que tem de livro, de culto evangelístico, cruzada evangelística, curso de como evangelizar. Virou um grande marketing hoje em dia. A G12 explodiu alguns anos atrás, igrejas em células, cruzadas evangelísticas ainda tem. Você vê como que isso aí tem explodido. O triste é que as pessoas têm perdido o sentido do que é evangelismo mesmo. Então você vê às vezes igrejas que eles põem lá o nosso fundamento é evangelização. E amém. Mas isso aí pode se tornar perigoso se você não tiver qual que é o propósito certo do evangelismo. Eu começo perguntando para vocês qual que é o propósito nosso, individualmente. Qual que é o seu propósito? Por que Deus te criou? Por que Deus te salvou? Aqueles que leram a Confissão de Westminster sabem. Qual que é o propósito do homem? Glorificar a Deus. Então você foi criado, você foi salvo para quê? Para a glória de Deus, para glorificar a Deus. A natureza existe para quê? Para a glória de Deus. É isso que o salmista fala. Nós existimos para a glória de Deus, para glorificar Deus. A igreja aqui é para a glória de Deus. Daí você começa a entender por que existe evangelismo. Porque tem pessoas que o quê? Não glorificam a Deus. Você está começando a entender o porquê do evangelismo? Então o evangelismo serve para quê? Para trazer pessoas para glorificarem a Deus. Esse é o propósito do evangelismo. Se o homem foi criado e ele é salvo, a natureza foi criada por Deus para a glória de Deus, evangelismo é para isso, para trazer pessoas para a glória de Deus. Mas isso é o menos entendido hoje em dia. As pessoas querem evangelismo de toda forma para quê? Para aumentar a igreja. Então a preocupação das pessoas hoje em dia com o evangelismo é o quê? Ter mais números de pessoas na igreja, encher a igreja, ter mais dinheiro. E tudo isso é bom. Mas se você não tiver o propósito certo, daí está perdido. Você pergunta para as pessoas, por que você está fazendo evangelismo? Por que você faz evangelismo? Para não ir para o inferno as pessoas. Amém. Tem um outro propósito. A glória de Deus. Para que o Senhor seja glorificado. Para que as pessoas glorifiquem a Deus através da vida delas. E é isso que você não acha. Na faculdade eu fiz um curso de 6 meses de evangelismo. A gente tinha um curso na faculdade. Eu nunca lembro deles terem ensinado isso. Evangelismo é você buscar pessoas para elas glorificarem a Deus. Você aprende todo tipo de estratégia de evangelismo. Você nunca aprende o básico, que é para a glória de Deus. Isso que a gente vai estar vendo hoje. Então você vê nas igrejas, o evangelismo tem sido baseado para a glória de homens. A igreja crescer. Não. O evangelismo é para a glória de Deus.
E uma vez você entende isso, uma vez você tem, evangelismo é para a glória de Deus. Eu fui criado para a glória de Deus, a igreja é para a glória de Deus. Daí sim, o evangelismo tem fundamental importância na nossa vida individual e na vida da igreja. Coloquei aqui, uma vez que você entender que é tudo para a glória de Deus, então poderemos afirmar que o evangelismo é a ação que mais glorifica a Deus. Que eu achei interessante, Jesse Johnson, esse teólogo, abre a Bíblia de vocês em 2 Coríntios 4,15. Esse cara elaborou uma matemática bem interessante baseada nesse texto. 2 Coríntios 4,15. Paulo fala assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Eu achei interessante, olha a matemática dele. Ele fala assim: quando uma pessoa é salva, ela passa a vida lutando contra os pecados, se revestindo de piedade e sendo santificada. Todo pecado vencido e todo ato de obediência realizado traz glória a Deus. Mas isso é só uma pessoa glorificando a Deus. Quando essa mesma pessoa dá o evangelho para outra, aí você tem o quê? Duas pessoas glorificando a Deus. Então Deus é duplamente o quê? Glorificado. Isso é o que Paulo quis dizer quando ele escreveu: para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Isso é matemática divina. O quanto mais você evangeliza, mais pessoas são salvas. E quanto mais pessoas são salvas, mais Deus é glorificado. É interessante isso? É importante a gente pensar nisso. Toda a nossa disciplina espiritual, ela tem um propósito. Dois propósitos. Glorificar a Deus e a salvação do perdido. Então, a gente vem na igreja, a gente lê a palavra, a gente ora em casa, a gente tem comunhão. Tudo isso tem dois propósitos. É glorificar a Deus e a salvação do perdido. Por quê? Porque daí sim a glória de Deus vai multiplicar. E isso que a gente vai ver. Como o Senhor fala, a glória enchendo a terra, o que é? Mais pessoas sendo salvas, refletindo a imagem de Deus. Isso é a glória de Deus enchendo a terra. John MacArthur, quando ele comenta em Mateus 28:19, que é a grande comissão de Jesus para a igreja: vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ensinei. Olha o que MacArthur fala. Acho bem interessante. Nós somos lembrados que fazer discípulos é a essência do nosso chamado. Nós estamos no mundo para fazer isso. A pregação, o ensino, o louvor, a comunhão, que são tão estimados por nós, são apenas meios para um fim. Essas coisas são elementos da nossa preparação para a tarefa verdadeira, que é a evangelização do mundo, ou seja, alcançar o perdido para Cristo. Não é verdade? É por isso que eu falei, a gente precisa ser refrescado com essas coisas que são tão básicas na vida do cristão e que às vezes a gente esquece. Por exemplo, evangelismo. Evangelizar. Quando eu sou convertido, quando o Senhor me converte, aí sim você vê a glória de Deus, uma pessoa sendo mudada. Acho que não existe, depois de Cristo, da cruz de Cristo, acho que não tem a glória de Deus mais bem manifestada que na salvação de uma pessoa que odiava a Deus, e ela passa a amar a glória de Deus, ela passa a viver para Deus. Isso é a glória de Deus sendo manifestada. E você imagina mais pessoas tendo essa mesma reação. Isso é a glória de Deus. Isso que é lindo. Então, o grande foco e objetivo de todo o evangelismo é o quê? Ele tem repetido: a glória de Deus. E saírem daqui, pelo menos isso, lembra? Todo evangelismo não é para encher a igreja, não é para que homem se gabe. Não.
para a glória de Deus. Você vê, às vezes, né, cruzada evangelística e contando quantas pessoas foram salvas, e daí o cara tem no currículo dele que ele fez 40 cruzadas evangelísticas e 6.000 pessoas se converteram. Não. É para a glória de Deus, não é para a glória de homens. Amém? Quando você começa a pensar ainda mais sobre a glória de Deus, Jesus foi a representação perfeita da glória de Deus na Terra. Isso que o autor de Hebreus fala, isso que João, o Evangelho de João fala. E como que esse que representou a glória perfeita de Deus viveu na Terra? Qual que foi a missão dele aqui? Alguém lembra o que ele falou em Lucas 19? Quando ele fala qual que é a missão dele aqui na Terra? Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que é? O que estava perdido. 2 vezes Jesus fala isso. Lucas 5,32. Lucas 5,32. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E depois Lucas 19,10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então essa foi a grande missão de Jesus. Ele glorificou o Pai, sendo obediente e o quê? Resgatando vidas. E nós, como cristãos, o que a gente precisa fazer? Seguir os passos de quem? De Jesus. Então, se Jesus veio para isso, qual que é a nossa missão aqui? A mesma. Evangelizar. E você começa a ver que essa lógica, que é uma lógica, isso porque se Deus te salvou só para você adorar Ele, Ele teria te salvo e levado você para o céu imediatamente. Por quê? Porque a adoração lá é perfeita. Pensa nisso. Se Deus te salvou só para você adorar Ele, se foi essa a missão, só Ele tinha que ter te salvo e levado você para o céu. Porque daí sim, a adoração lá é perfeita. Mas não, Ele te salvou e te deixou aqui. Para quê? Para que você glorifique Ele e mais pessoas sejam salvas. Porque no céu essa vai ser uma das poucas coisas que não vai ter como glorificar Deus. É o quê? Salvando o perdido, evangelizando. Isso aí a gente não vai poder fazer no céu. É a única missão que a gente tem aqui na terra. João 17, se vocês puderem abrir a Bíblia, João 17. Versículos 18 a 21. João 17, versículos 18 a 21. Olha o que Jesus fala. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Como que eles crerão? Por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu estou enviando eles, é isso que Jesus está falando. Eu estou enviando eles, eu não estou levando eles comigo. Eu estou enviando eles. Para quê? Para que as pessoas vejam Deus e Cristo neles, ouçam a mensagem e sejam convertidos, evangelizados. E essa sempre foi a missão de Deus. Sempre foi a missão de Deus. Algumas pessoas falam assim, não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento. Por quê? Não, ele é um Deus bravo, um Deus irado. O Deus do Novo Testamento não, é um Deus manso, né, que chama as pessoas. Isso aí mostra a ignorância dessas pessoas. Não. O Deus do Antigo Testamento é cheio de compaixão, misericórdia. Isso que a gente vai ver aqui. Você só consegue entender o conceito do Novo Testamento, que é totalmente focado em evangelização, se você entender o Antigo Testamento. Você não vai conseguir entender o Novo Testamento, que é ir, vai, prega, faz discípulos, se você não entender o Antigo Testamento. Ele tem a mesma teologia. Isso que a gente vai estar vendo aqui hoje. Primeiro, eu dividi o texto, o estudo em duas partes. O zelo de Deus por evangelismo no Antigo Testamento, o zelo de Deus por evangelismo no Antigo Testamento e o zelo de Deus por evangelismo no Novo Testamento. Então, vocês abram a Bíblia de vocês, afia o dedo, que a gente vai passar bem rápido pelas passagens do Antigo Testamento.
Vou focar mais no Pentateuco agora, só para vocês verem como que desde o começo da Bíblia, o coração de Deus já era voltado, a intenção de Deus já era voltada para o evangelismo das pessoas. A gente começa bem no comecinho. Algumas pessoas acham que a obra de evangelismo começa só no chamado de Abraão. Não, desde o Éden. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos para o Éden, o Jardim do Éden. Gênesis de 1 a 3. Ali você tem a criação do mundo em 6 dias. No 6º dia o Senhor cria o homem. E Ele põe o homem no jardim como um vice-regente. Essa é a função de Adão. Qual que é a função de Adão? Cuidar do Éden. Ele e Eva devem o quê? Cuidar daquele lugar. Tem o mesmo papel Adão que um sacerdote. E ali ele vai estar cuidando daquele santuário de Deus. Mas se você pensar, o Éden, você vê aqui na lousa, o Éden era só parte da criação. Tá? Você tem toda a criação. Ela é parte. O mundo todo não era o Éden. Já pensaram nisso? Porque às vezes a gente pensa que o mundo todo era o Éden. Não, o mundo todo não era o Éden. O Éden era parte do mundo. E o serviço de Adão e Eva, o que era? Era cuidar daqui. Não só cuidar, mas o que? Expandir todo o Éden. Porque era aqui que estava a glória de Deus. Não estava mais caótico. O Senhor estava presente ali. Tinha sempre um lugar no dia onde Adão e o Senhor se encontravam. E qual que era o mandamento de Deus para Adão e Eva? Gênesis 1, 28. Multiplicar. Vai. E o papel deles então era o quê? Expandir o Éden por todo o mundo. Por toda a terra. A glória de Deus sendo expandida. Tem um livro que é muito interessante, não tem em português, mas quem entende de inglês eu recomendo. Chama The Temple and the Church's Mission. É o templo e a missão da igreja. E Bill, que é o cara que escreve, ele fala assim: por que Adão e Eva deveriam sujeitar e dominar sobre toda a terra? É possível sugerir que eles devessem estender os limites geográficos do jardim até que ele cobrisse toda a terra. E é exatamente isso. A glória e a presença de Deus que estava no Éden precisava ser o quê? Expandida para toda a terra. O propósito principal de Deus na criação era magnificar a sua glória por toda a terra através de pessoas fiéis que levavam a sua imagem habitando toda a terra em obediência ao mandato divino. Olha que interessante. Então Adão e Eva iam ter filhos, e os filhos iam expandir todo o Éden, e esses filhos iam refletir a imagem de Deus por toda a terra, homens e mulheres obedientes à palavra de Deus. Então você começa a ver que a glória de Deus ia começar a impregnar por toda a terra. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles falharam. Eles falharam. Em vez de dominar, eles foram dominados pela serpente. E é ali que você começa a ver ainda mais a graça de Deus e o coração de Deus pelo perdido. Vamos para Gênesis 3. Gênesis 3. Depois da queda. Eles falham, eles pecam, eles se afastam de Deus. E aqui a gente já começa a ver o coração de Deus no perdido. A gente já viu na criação, ele cria o homem para ter comunhão. E agora, vamos para o versículo, começando no versículo 7. Gênesis 3, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Adão, onde você está, Adão? E que o Senhor não sabia onde que Adão estava? Sabia, lógico que ele sabia. O que ele está mostrando? O quanto ele se importa com o relacionamento. Cadê você, Adão? Cadê você?
E aqui você já começa a ver a graça de Deus superabundando. Aqui o Senhor já prega o Evangelho. Você já tem a primeira vez o Evangelho pregado para Eva, que o descendente dela vai esmagar a serpente. Você já tem a graça de Deus encobrindo a nudez deles. Você já tem a graça de Deus, o quê? Mantendo eles vivos. Deus podia muito bem já ter matado os dois e falar, encerra aqui. Deixa eu fazer um novo homem, uma nova mulher para mim. Esses dois aqui já fracassaram. Não, você começa a ver a graça de Deus. Fazendo o quê? Buscando o perdido. Você lembra que Jesus falou que ele veio fazer? Lucas 19, buscar e salvar o perdido. O que Deus está fazendo aqui em Gênesis 3? A mesma coisa, buscando e salvando o perdido. Então a gente passa do jardim do Éden, Adão, e você começa a ver os patriarcas. Esse é o, se a gente for ao longo da história de Gênesis, entre os patriarcas, Enoque, Noé, os descendentes de Noé. No meio de toda a perversidade, você vê Deus o quê? Chamando pessoas para ter relacionamento com Ele. O coração de Deus, buscando pessoas. No meio da perversidade, da iniquidade, você vê o coração de Deus buscando o perdido. Enoque, Noé, descendentes de Sem, você pega a descendência de Sem, filho de Adão. Você vê o Senhor sendo gracioso, buscando pessoas. No mesmo mandato, olha só, já que ele está em Gênesis, abre Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Depois abre em Gênesis 9. Gênesis 9, 1. Deus os abençoou, Gênesis 1, 28. Deus os abençoou, eles disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Agora vai lá, Gênesis 9, 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se e encham o quê? A terra. O mesmo mandato. Para expandir, para espalhar a glória de Deus, é passada para quem? Para Noé. O coração do Senhor sendo revelado. Vamos lá, espalhar a glória do Senhor por toda a terra. Aí você tem Gênesis 11, que é a Torre de Babel. Dá uma olhadinha no versículo 4, Gênesis 11, versículo 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos o quê? Espalhados. Uma desobediência deles. Eles não querem espalhar, sair e fazer com que a glória do Senhor... O que eles querem fazer? É ficar num lugar para a glória deles. A glória do nome deles. A gente vai ficar nesse lugar. Então o que o Senhor faz? Dispersa todos eles. Todos eles são dispersos. A força. Depois você tem o oposto disso, que é em Atos 2, em Pentecoste. É o oposto. Então aqui eles saem, cada um com uma língua. Em Atos 2 eles vêm, eles entendem uma língua, depois eles saem para pregar o Evangelho. Gênesis 12 é o chamado de Abraão. Gênesis 12. Chamado de Abraão. Deus continua a missão de glorificar o nome dele através da salvação do perdido, através da evangelização. E é interessante como que a promessa de Deus para Abraão. Versículo 1 do capítulo 12. Então o Senhor disse a Abraão, o que ele disse? Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você o que é? Olha o que ele fala. Todos os povos da terra serão abençoados. Opa, qual
Qual é o coração do Senhor? Todos os povos da terra serão abençoados por Abraão. Olha só, Abraão é abençoado para quê? Para abençoar os outros. O mesmo ocorre com a gente. A gente é abençoado pelo Senhor para quê? Para abençoar os outros. A gente foi abençoado com a salvação e agora a gente prega a salvação para abençoar os outros. Os descendentes de Abraão deveriam ser uma humanidade renovada. Eles deveriam levar a imagem de Deus e encher a terra com filhos que também carregavam aquela imagem, sendo fontes de luz para outros vivendo na escuridão espiritual. Eles deveriam ser instrumentos de Deus, através de quem Deus causasse a luz da sua esperança brilhar no coração escuro daquelas pessoas. Às vezes a gente não pensa nisso. Muitas poucas vezes a gente pensa nisso. O chamado de Abraão do quê? De abençoar os povos. Abençoar o povo. E a gente sai de Abraão, se for passando, o mandato continua, os descendentes de Abraão, os patriarcas, até a gente chegar na nação de Israel. A nação de Israel. Êxodo 9. Êxodo 9. Se puderem abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 9, a gente vai estar vendo versículos. Vamos só, a gente pode começar no 15 para encurtar aqui. A nação de Israel também foi escolhida por Deus para quê? Para ser luz para os outros povos. Deus escolheu a nação de Israel para eles serem luz para os povos. Versículo 15, isso aí é quando o Senhor chama Moisés para ele confrontar Faraó. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé exatamente com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado aonde? Em toda a terra. Em toda a terra. Esse é o desejo do Senhor. O poder dele, a manifestação dele, é para que o nome dele seja glorificado. Para a glória do nome dele. E para o quê? Para a salvação dos outros povos. Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. Último livro do Pentateuco. A gente está vendo como que esse conceito de que o Antigo Testamento não tinha nada de evangelismo, está errado isso. Não. Todo o Antigo Testamento é repleto de evangelismo. As pessoas serem luz, refletirem para as outras nações. Deuteronômio 4, versículos 5 e 6. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Olha o versículo 6. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Para que os outros povos vejam. Olha que interessante. Para que os outros povos vejam. Você começa a pensar em Israel, ainda no Pentateuco, o lugar que eles adoravam era o tabernáculo. O tabernáculo. E também é chamado de tenda do testemunho. Tenda do testemunho. A NVI não coloca, mas a Almeida ela tem. Êxodo 38, 21. Se você estiver anotando, Êxodo 38, 21 e Números 9, 15. Fala da tenda. A tenda do testemunho. Mas tem o tabernáculo. Ele é chamado de tenda do testemunho. E dentro dele tinha o que eles chamavam de a arca do quê? Do testemunho. Então, dentro da tenda do testemunho tinha a arca do testemunho. Dentro da arca do testemunho tinha o quê? As tábuas do testemunho. A lei do Senhor era chamada de testemunho. Você pode ver isso em Salmo. A gente não precisa abrir, só vou falar onde está. Salmo 78, 5. Salmo 78, 5. E Salmo 119. Todo Salmo 119 fala bastante dos testemunhos do Senhor.
Salmo 119, por exemplo, versículo 2, bem-aventurados que guardam seus testemunhos. Então a lei era chamada de testemunho, pois ela testemunhava a vontade e santidade de Deus entre o seu povo. E era um testemunho para os outros povos, para que eles viam como que era o estilo de vida desse povo, de Israel. A santidade, o modo deles viverem, a justiça que tinha no meio deles. O que era aquilo? O modo de testemunhar para as outras pessoas. Dentro daqui você tinha, dentro da tenda do testemunho, você tinha a vara de Arão, você tinha o maná, a jarra de maná e o incenso. E tudo isso servia para quê? Para testemunho também. Olha o que Moisés fala, Números 17:10. Números 17:10. Então o Senhor disse a Moisés: torna por a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Então, tudo aquilo servia como testemunho para as pessoas verem a grandiosidade, a glória de Deus. Quem sabe eles se prostrarem, se arrependerem, se converterem. Então, a gloriosa presença de Deus em Israel, naquele tabernáculo, na tenda do testemunho, ela ia se expandir para as outras nações. Esse era o propósito de Deus, que se expandisse para as outras nações. Como? Através de Israel sendo obediente à lei, obedecendo à lei, vivendo em santidade ao Senhor. Daí os outros povos iam ver o estilo de vida deles, quem sabe se converter. Voltando lá em Deuteronômio 4, volta lá, Deuteronômio 4. Versículo 6, vamos começar no versículo 6, versículo 6 a 8. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha Deus tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje ponho perante nós? O intuito do Senhor com a lei, com as leis, era de que ele fosse glorificado no meio daquele povo. E o que? E outros povos fossem convertidos. Então esquece esse conceito de que não, o Senhor não se importava com a evangelização, ele se importava com Israel. Não. Sempre se importou com todos. Sempre se importou com todos. Chamou Israel para que Israel fosse luz para as nações. Continuando os livros históricos, Josué 4, 24. Josué 4, 24. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, seu Deus. Os milagres, as maravilhas de Deus, para que os outros povos vissem também. Segundo Crônicas, olha, um dos propósitos do templo de Salomão, a glória de Deus. Segundo Crônicas 6, versículos 32 e 33. Quanto ao estrangeiro que não pertence ao teu povo e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa, do teu braço forte, quando ele vier em orar voltado para esse templo, ouve dos céus, lugar de tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, teu povo, e saibam que esse templo que construi traz o teu nome. Qual o objetivo? A glória de Deus para os outros povos da terra. Segundo Crônicas 23, 11, você vê que também era o papel dos reis. Fala que deram um testemunho na mão do rei, simbolizando que ele ia carregar o testemunho, ele deveria ser um testemunho para os outros reis. Segundo Crônicas 23, 11. Então tiraram para fora ao filho do rei, lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. Salmos, vamos para os Salmos.
Salmo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. O salmista diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Não é só em Israel, entre as nações. Salmo 67. Acho que é um dos salmos mais evangelísticos que você vai achar. Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Olha o versículo 2. Para quê? Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. E assim vai. Depois você lê em casa, Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós, versículo 2. Nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós para que sejam conhecidos na terra. Você lembra Abraão? Ser abençoado para quê? Para os outros serem abençoados. É isso que o salmista está falando. Salmo 126. Salmo 126. Versículos de 1 a 3. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E o que é? Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor abençoa, traz eles de volta do cativeiro, e o que acontece? As outras pessoas veem a alegria, e o que acontece com eles? Grandes coisas fez o Senhor por eles. Você pode aplicar isso na área da salvação? A gente estava em cativeiro, preso, o Senhor nos retira, o Senhor nos abençoa, a nossa boca, a nossa vida, com alegria, e as pessoas, o que aconteceu com ele? O que aconteceu? O Senhor fez grandes coisas por nós. Aí você entra nos profetas também, cheio de mensagens do que? Do Senhor salvando outras nações. Jonas, o livro de Jonas. Um livro totalmente evangelístico. O Senhor chama Jonas para ir aonde? Nínive, para a Síria. Pior povo que existia. O povo mais cruel. Pior inimigo de Israel. O que o Senhor fala para Jonas? Vai pregar para eles. Eu desejo esse povo convertido. Miqueias 4. Miqueias 4. Versículos 1 e 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele correrão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. E você começa a ver, o que a gente vai ver também em Daniel 2. Lembra Daniel 2 que Nabucodonosor tem aquele sonho, ele não lembra o que é, e o Senhor concede a Daniel a interpretação, lembrar qual que é a visão. Ele vê uma estátua, e você tem aquela estátua aqui, e o que acontece com essa estátua? Uma pedra que não foi cortada por mãos vem e destrói, essa rocha destrói, e essa rocha se torna o quê? Um templo que cobre toda a terra. Daniel 2. Aí você começa a ver o templo aqui. A montanha, o monte, ele é o mesmo que o templo, um sinônimo de templo. E essa rocha, esse monte, você tem a interpretação de quem que é? Jesus Cristo, destruindo todos os domínios, todos os reinos. E ele se torna essa rocha, esse monte, depois essa igreja se torna esse lugar. Aí você tem isso aí enchendo toda a terra, a glória de Deus enchendo toda a terra. Isaías 43. Isaías 43.
Versículo 6, começando no versículo 6. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenham. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é a verdade. E assim continua. Isaías 55. Isaías 55. Versículos 4 e 5. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, o líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, pois ele lhe concedeu esplendor. Como eles serão testemunhas? Né? Você lendo aqui, ele continua, olha o versículo 6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele quando está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, terá misericórdia dele. Você se arrepende, você volta ao Senhor, você se torna essa testemunha. Então você viu todo o Antigo Testamento, lotado, repleto. Isso aqui é bem básico, gente. Bem simples, o que a gente está fazendo aqui. Um passeio bem curtinho. Você vê quanta coisa tem no Antigo Testamento sobre evangelismo, o coração de Deus para buscar o perdido. Muitas vezes é negligenciado. As pessoas falam, não, no Antigo Testamento é uma outra teologia das pessoas virem e verem. Não, o Senhor sempre quis que saísse. Sai, vai. Espalha a minha glória por todo o mundo. Adão e Israel fracassaram. O que aconteceu com eles? Eles foram expulsos da terra prometida. Adão foi expulso do Éden. Israel foi expulso de Jerusalém, né, da sua terra. E quem entra em cena? O verdadeiro Israel, Jesus, para fazer o que é certo, para cumprir perfeita obediência. E você tem Jesus, é o perfeito exemplo de obediência à lei do Senhor e de evangelização. Todo o ministério de Jesus é marcado por pessoas de outros lugares sendo convertidas, sendo salvas. Foi isso que a gente viu, Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Daí você tem, a gente já viu isso em Marcos, a gente tem estudado aqui, a história da mulher filocenícia, gente de todos os lugares, a gente viu em Marcos 3, pessoas de todas as regiões, Tiro, Sidão, tudo vindo a Jesus, Jesus convertendo, pregando as boas novas. Jesus viveu isso, e o último mandamento dele para a igreja, se vocês puderem abrir a Bíblia em Mateus 28, a gente entrou na segunda parte, o zelo de Deus por evangelismo no Novo Testamento. Mateus 28, começando no versículo 16. O que foi a missão de Jesus, agora ele passa para a igreja. Começando no versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Interessante que algumas pessoas falam, eu não tenho chamado para ser evangelista. Talvez você não tenha chamado para ser evangelista, mas todos nós somos chamados a evangelizar. Todo cristão é chamado a evangelizar. Não existe essa. Tá? Não existe essa de que eu não tenho esse chamado. Não. Todos nós somos mandados por Cristo a evangelizar as pessoas. É um mandamento do Senhor para a igreja. O mandamento do Senhor, uma ordenança dele para a igreja.
de ir e fazer discípulo. Ovelha gera ovelha. E a gente precisa entender que evangelizar aqui, né, não é só chegar para a pessoa e falar, Jesus te ama, você aceita Ele? Não, é muito além disso. Eu escuto às vezes as pessoas dizem, Jesus te ama, morreu por você, você quer aceitar Ele? Não, evangelismo é muito além disso. Evangelismo é um estilo de vida. Não é só falar, Jesus morreu por você. Você sabe se Jesus morreu exatamente por essa pessoa? A gente precisa ter o entendimento que evangelismo não é só isso que a gente tem visto hoje. É o que a gente tem visto no Brasil. Esse monte de gente se dizendo cristã, mas que nunca foram evangelizados. Você tem um monte de gente se dizendo cristã, mas que nunca foi evangelizada verdadeiramente. É interessante que Jesus fala, toda autoridade me foi dada. Toda autoridade está na mão dele. Até autoridade para a salvação está na mão dele. E aí que algumas pessoas começam a argumentar, se Deus é soberano na salvação, então por que eu vou evangelizar? Por que eu vou pregar? Isso é que sempre escuta das pessoas que não abraçam a doutrina da graça, que não abraçam a predestinação, e sempre argumentam isso. Bom, se Deus vai salvar, se Deus predestinou, se Deus é soberano na salvação, então por que eu vou? Porque Deus escolheu assim. Foi o modo que Ele escolheu. Que a gente pregasse para que os eleitos dele fossem salvos. Romanos 9, abre lá em Romanos, vamos ver como que Paulo lida com isso. Romanos 9. Você no versículo 14, Paulo fala assim, então o que diremos? Acaso Deus é injusto? Paulo sabe o que as pessoas iam perguntar, ele sabe o que as pessoas estão pensando ali. De maneira nenhuma. De modo algum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Versículo 16. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Primeiro ele deixa bem claro que a salvação pertence a quem? A Deus. Agora vira para Romanos 10. Romanos 10. Começando no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem que é todo aqui? Aquele de que a gente viu, de quem o Senhor tiver misericórdia. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Foi assim que Deus quis, gente. Ele predestina, Ele escolheu. E o que Ele usa para conversão? O Espírito Santo e a nossa pregação, a nossa evangelização. Falar de Jesus, propagar o Evangelho. É interessante que os cristãos reformados sempre mais foram para as missões. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tem toda a autoridade na salvação, que Ele morreu, que a obra foi feita e que tem gente comprada. Por isso que sempre foi marcado. Os reformados sempre foram os que mais foram para as missões, evangelizar as pessoas. Então não existe essa. Bom, se eu criei no calvinismo, eu não vou evangelizar. Não. Isso é ignorância. Eu não entendi o que a Bíblia fala. A gente passa para o livro de Atos. Então, a gente viu que Jesus viveu evangelizando, a última ordenança dele para a igreja de evangelizar. Atos é todo um livro também evangelístico. Pessoas sendo convertidas, a igreja crescendo. Abre em Atos 1. Atos capítulo 1. Versículo 6. Começando no versículo 6 ao 8. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, nesse tempo que vai se restaurar o reino de Israel? Eles ainda estão preocupados, eles querem, o reino de Israel restaurado. Jesus lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, é um contraste, receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria
e até os confins da terra. E isso você começa bem em Atos. Atos é basicamente isso, o livro de Atos. É o evangelho sendo propagado de Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra, até Roma, ele chega. É como termina Atos. Atos 4. Olha que interessante a oração da igreja. A oração da igreja. Eles estão pedindo alívio da perseguição, riqueza, da saúde, bens. Olha o que eles pedem para o Senhor. Versículo 29. Atos 4, 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus escravos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Olha o que eles pedem. Olha o que Lucas relata da oração deles. Capacita-nos, Pai. Capacita-nos para quê? Para poder proclamar o Evangelho. Para poder evangelizar as pessoas. A gente para aqui, todo o restante do Novo Testamento, as cartas de Paulo, falam muito sobre isso. Romanos 1, 5, olha o que Paulo fala. Por meio dele, de Cristo, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A carta de Romanos é uma carta em que Paulo escreve para Roma, pedindo apoio financeiro para quê? Para ele poder ir para a Espanha. Fazer o que na Espanha? Evangelizar a Espanha. Todo o restante do Novo Testamento, todo o Novo Testamento falando de proclamar, pregar o Evangelho. E o último livro da Bíblia, vamos para lá. A gente encerra aqui. O último livro da Bíblia. Então a gente viu o zelo de Deus por evangelismo no Antigo Testamento. Agora a gente está vendo o zelo do Senhor no Novo Testamento. E o último livro encerra com o mesmo apelo do primeiro, de ser testemunha de Cristo. De encher a terra. É interessante que Apocalipse termina com o mundo, né? O templo de Deus chegando e toda a terra coberta da glória de Deus. E o que é isso? O povo de toda língua, raça, nação e tribo adorando, glorificando a Deus. Em Apocalipse 1:5 e 3:14, Apocalipse 1:5, é como que Jesus é chamado? Testemunha fiel e verdadeira. Depois, no capítulo 1 ainda, o primeiro Jesus é o grande, a grande testemunha. Depois João tem aquela visão, que ele vê o Senhor andando entre os candelabros. Olha aqui, quem que são os candelabros? Capítulo 1, versículo 20. E este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as igrejas. Por quê? Qual que é a função do candelabro? Você lembra? Isso. Trazer luz à escuridão. Iluminar. Qual que é o papel da igreja? Iluminar o mundo. Você vê como que termina? Abre capítulo 2, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. A igreja de Éfeso, do versículo 1 ao 7. E essa é uma mensagem interessante de Jesus para a igreja de Éfeso. E o grande problema dessa igreja era o quê? Evangelismo. Evangelismo. Você tem a apresentação de Jesus no versículo 1. E Jesus ali se apresenta como alguém que anda entre os candelabros. Que segura, tem toda a autoridade. Ele conhece a igreja dele. Depois dos versículos 2 e 3, olha lá. Jesus recomenda, ele elogia, ele louva essa igreja. Ele louva o quê? O esforço dessa igreja em manter a sã doutrina. Conheça o seu trabalho, o seu sofrimento. Você não tolera os ensinos. Então era uma igreja de sã doutrina, uma igreja que batalhava para ter a doutrina
correta, não tolerava as pessoas, tinha disciplina na igreja, era uma igreja santa, não aceitava falsos ensinos. Impressionante essa igreja. De repente, no versículo 4, você toma essa bomba, esse susto, a condenação. Você não imagina isso? Uma igreja apaixonada pela sã doutrina, uma igreja que adora estudar a palavra, é uma igreja que se diferencia das outras, porque a sã doutrina era presente naquela igreja. Mas eles têm um problema. Contra você, versículo 4. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Qual que é o primeiro amor? Aí você vê, olha o contexto. Lembre-se, versículo 5, de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o que é? O seu candelabro. Qual que é o problema deles? Eles pararam de ser testemunha no mundo. Estavam tão focados com a sã doutrina, e a gente tem que ter a doutrina certa na igreja, e amém? Mas o Senhor fala o quê? Estão com um sério problema aqui. Vocês pararam de amar o perdido. Vocês pararam de evangelizar. Um sério problema. Por isso que ele fala, vocês abandonaram o seu primeiro amor. O amor por Deus, a gente viu isso no estudo de Marcos, gera o quê? Amor pelo próximo. São os dois grandes mandamentos. Amar o Senhor e amar o seu próximo. Vocês estão com um grande problema aqui, o Senhor está falando. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Lembra o que vocês faziam? Lembra quando vocês eram zelosos pelo meu nome, quando vocês queriam proclamar o meu nome para as pessoas? Não é assim quando você é salvo? E você quer falar para todo mundo de Jesus? Né? Você fala do amor, você vive a santidade. Você quer falar para todo mundo de Jesus? Por isso que ele fala, lembra? E volta a fazer o que você fazia no começo. Volta a fazer. Volta a ser testemunha viva nesse mundo em trevas. Porque senão eu vou arrancar o candelabro de vocês. Já que vocês não são luz, eu vou tirar a luz de vocês. Isso que ele está falando. Triste coisa é quando o Senhor precisa vir em julgamento para que uma igreja comece a obedecer a ordem de fazer discípulos. É isso que está falando aqui. Eu não quero vir em julgamento contra vocês. Então volta, lembra que vocês faziam o seu zelo pelos perdidos, a sua paixão pelos perdidos, volta a fazer isso. Se arrependa e volta a fazer isso. Em Atos, o Senhor tinha mandado a igreja ser testemunha em todos os lugares. O que eles fizeram? Eles receberam o Espírito Santo e eles foram? Não. No começo eles ficaram em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém. E o que precisou acontecer para que a igreja fosse dispersa? A morte de Estevão. O cara teve que morrer. Para quê? Começar a perseguição e a igreja... Pô, pedi para vocês serem luz em todos os cantos. Vocês estão aqui. Não. O que eu preciso fazer para vocês saírem? Então, Estevão morte, começa a perseguição, grande perseguição começou, é isso que o Atos fala, a igreja começou a se dispersa. Então o evangelho começa a ser propagado. Então Deus tem no seu coração a evangelização das pessoas. Em vista desse todo esse passeio que a gente fez pela palavra de Deus, o que a gente pode concluir? A gente conclui aqui. Primeiro, evangelismo está no coração de Deus. E se está no coração do Senhor, deve estar nos nossos corações. Se você não tem vontade de falar de Jesus para as pessoas, isso é sério. Se você não tem vontade de falar de Jesus para as pessoas, alguma coisa está errada com o seu primeiro amor. Lembra e arrependa-se e volta a fazer o que fazia. Ora para o Senhor. Se você perdeu o zelo por evangelizar as pessoas, para ver pessoas glorificando o Senhor, tendo a vida transformada pelo Evangelho, você abandonou o primeiro amor. Como evangelizar? Segundo, isso aí, geralmente as pessoas fazem cursos de como evangelizar, você tem conferência, mas eu acredito que o seu estilo de vida é o primeiro passo para evangelizar as pessoas. Seu estilo de vida.
vivendo o Evangelho de Jesus. Olha a Bíblia de vocês em Mateus 5. Mateus 5. Vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus, que é o testemunho. Você lembra que a palavra de Deus é testemunho? Uma vida de piedade, uma vida de amor, que é a melhor forma de se evangelizar. Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e o quê? Glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É interessante. Seu estilo de vida faz com que as pessoas o quê? Vejam alguma coisa nova. E a gente viu no Antigo Testamento, Israel, obediente à lei, sendo zeloso pelo que as pessoas iam fazer, iam ver, iam reconhecer o Senhor, se arrepender. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro 2, 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Para quê? Naquilo em que eles os acusam de praticarem mal, observem as boas obras que vocês praticam e o quê? Glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Estilo de vida. Traz o quê? Glória a Deus das outras pessoas. É isso que a gente viu. O que é evangelismo? É trazer pessoas o quê? Para glorificarem a Deus. O que a Bíblia fala? O nosso estilo de vida pode fazer isso. E não adianta nada ser egoísta, falar palavrão, ser boca suja, né, ser igual ao mundo e depois querer falar de Jesus para as pessoas. Não, de nada vai adiantar, querido. Seu estilo de vida tem que refletir o que você prega. O melhor evangelismo não vai ocorrer com programa, sabe, com cultos evangelísticos, com atividades de evangelização. Eu acho que tudo isso é ótimo e a gente tem que ter. Talvez a gente precise se programar para essa igreja, para ter mais programas de evangelização. Mas isso não é o que vai converter, o que vai mudar a sociedade. O que muda é cada indivíduo, é individualmente. É cada membro vivendo o Evangelho de forma verdadeira. Fazendo evangelismo em massa. Aí não adianta, isso aí não muda a sociedade, não muda a cidade. Então o que fazer? Como evangelizar? Viver, primeiro. O que falar? Terceiro, o que falar? Às vezes as pessoas perguntam, o que eu falo? Abre a Bíblia de vocês em Marcos 5. Marcos 5. Versículo 19. A gente perguntar, você mesmo iniciar uma conversa, olha o que você pode falar. É a cura, o contexto é aquela cura daquele endemoniado. Lembra? O cara era um morto-vivo. A gente estudou essa passagem aqui. Versículo 18, começando no versículo 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Esse cara queria ir com Jesus de qualquer forma. Olha o que Jesus fala para ele. Jesus não permitiu, mas disse, você é o primeiro evangelista sendo mandado, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quê? O quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. O que você vai falar para as pessoas? Isso é o Evangelho, gente. A misericórdia de Deus. Efésios 2. A gente estava morto nas transgressões, era inimigo de Deus. Mas Deus que é rico o quê? Em misericórdia, nos amor, o grande amor. É isso que Jesus está falando. Vai e fala para o pessoal o que Deus tem feito por você, a grande misericórdia que Ele demonstrou na sua vida. É isso que a gente tem que falar para as pessoas, isso é o Evangelho. Fala da misericórdia de Deus em te salvar, de como você era um pecador, sujo, estava morto, você era inimigo de Deus, mas Deus teve misericórdia de você por meio de Jesus Cristo. Fala da glória de Deus na cruz de Jesus. Não tem misericórdia maior demonstrada que na cruz de Jesus. Quarto, ore. Ora para o Senhor te dar intrepidez. A gente viu em Atos 4, o que eles pedem para o Senhor? Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a proclamar a mensagem. Ora, pede para o Senhor intrepidez. Pede para o Senhor tirar a vergonha.
Paulo fala assim em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, por quê? O poder de Deus para a salvação. Pede para o Senhor tirar a vergonha. E ore por pessoas. Eu acho que essa é uma das grandes oportunidades que a gente tem. É quando você ora por alguém. A pessoa no seu trabalho, na escola. Aconteceu alguma coisa, posso orar por você? A pessoa vê amor, vê carinho, vê cuidado nessa hora. Vê que você se importa. E ora. O Senhor está escutando a sua oração. Eu acho que é uma grande chave para demonstrar o amor quando a gente vê a situação e chama a pessoa e fala, posso orar com você? E ora pela vida da pessoa. Quinto, não se frustre. Tá? Não fica frustrado. O Senhor disse que o Evangelho é loucura para os homens. Tá? Então, se você orou, falou e a pessoa rejeitou, tem que se alegrar de ter feito a sua parte, ter sido obediente. Nem todos vão aceitar, muitos poucos hoje em dia. É realmente uma loucura o Evangelho. Então não fica frustrado. Não fica frustrado. Amém? Para que a gente possa ver as nossas famílias, em primeiro lugar, a nossa família lá. Trabalho, escola, vizinhança, como o grande campo missionário e evangelístico que o Senhor tem nos colocado. Eu oro que você não vá para o seu trabalho só pensando que aquilo é o seu trabalho. Você não vá para a escola só pensando em como você vai tirar nota. Você não vai para a vizinhança só para levar o cachorro para fazer xixi ou cocô na rua. Não. Você saia lembrando que você tem uma missão aqui. Você vá para o seu trabalho e você ore de manhã, Senhor, me usa. Me usa nesse lugar. O Senhor te deu o trabalho não só para você fazer dinheiro, mas para quê? Para que a glória dele seja manifestada. Para que pessoas sejam convertidas. O Senhor te deu uma escola, não para... Desde pequeno já, né? Ensinar, isso que eu oro pela Bela, que ela seja luz aonde ela for. Desde pequena, que ela seja luz. Seja na vizinhança, seja no clube, onde for. Seja luz. Isso que ele tem que orar. Me ajuda a ser um candelabro, a refletir a sua luz. Amém? Que a gente possa mesmo individualmente, e como um corpo, como igreja, obedecer a essa grande ordenança do Senhor, que é de evangelizar, de fazer discípulos. Amém?